Sábado, 18 de maio de 2024. Sejam muito bem-vindos a mais um dia na graça de Deus. Hoje quero mandar um super abraço de aniversário para o Fernando Zago, de Jaguapitã, Paraná. Deus abençoe sua vida e também os seus dias. Um abraço especial para toda a gente lá de Jaguapitã. Este podcast é um oferecimento de Construtora Vimarra 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios 43 33 38 20 55, Londrina. BMEX Seguros e Planos de Saúde. WhatsApp 11 96931 1760. Atendemos em todo o Brasil. O evangelho de hoje começa com a pergunta de Pedro sobre o destino do discípulo amado. Senhor, e ele? Jesus começa a falar com Pedro, anunciando o destino ou tipo de morte através do qual Pedro glorificará a Deus. E no final Jesus acrescenta: segue-me. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, recompensa dos justos, que consagrastes este dia com o martírio do Papa João I. Ouvi as preces do vosso povo e concedei que, celebrando seus méritos, imitemos a sua constância na fé. Amém. João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se forem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A previsão da sua morte desperta em Pedro a curiosidade sobre o destino do discípulo amado que o seguia atrás do Mestre. Mas Jesus não satisfaz a curiosidade do apóstolo. Pedro não precisa se preocupar com o fim do amigo, mas apenas em seguir o Mestre. Jesus poderia deixá-lo vivo até seu retorno na parousia, que provavelmente não era considerada distante, né? Como nos dá a notícia aí, 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 11, Tessalonicenses capítulo 4, Apocalipse 3. Provavelmente este discípulo amado, conhecido por todos os leitores do Evangelho de João, deve ter vivido muito tempo. Por isso as palavras do Senhor a Pedro, relatadas no versículo 22, foram mal interpretadas e consideradas uma profecia de imortalidade. Bom, no final dessa passagem encontramos um segundo epílogo sobre a veracidade do testemunho do discípulo amado e sobre a incompletude do Evangelho de João. Com a hipérbole do versículo 25, o autor quer destacar que apenas uma pequena parte das obras realizadas por Jesus foi escrita. Esta obra é um grande dom para a fé da Igreja e de cada discípulo que tem por vocação um horizonte sem fronteiras, como a mensagem espiritual de Cristo atravessa e vai para
todos os lugares. Aliás, Orígenes escreveu, As primícias dos evangelhos são aquelas segundo João, cujo significado profundo não pode ser apreendido por quem não descansou a cabeça no peito de Jesus e não recebeu dele Maria como sua mãe. O novo João deve se tornar como ser indicado por Jesus, por assim dizer, como João foi para Jesus, reclinar sempre sua cabeça nele. Hoje a igreja celebra São João I. Ele nasceu na região da Toscana, Itália, aí por volta do ano 470. Era do clero romano e foi eleito papa em 523. Teve apenas 3 anos de pontificado, durante os quais estabeleceu o calendário cristão, que começa a contar os anos a partir do nascimento de Cristo e não da fundação de Roma. Fixou a data da Páscoa, introduziu o canto-chão da liturgia, que evoluiria para o canto gregoriano. Na época, o Império Romano estava dividido, governado por Justiniano I, católico no Oriente, e Teodorico, herético ariano, no Ocidente. Em 523, Justiniano promulgou um severo decreto contra os arianos orientais, os obrigando à retratação e devolução aos católicos das igrejas e bens deles confiscados anteriormente, bem como proibia de assumirem cargos civis e militares. Incluídas estavam regiões arianas no Ocidente, o que desagradou a Teodorico. Assim, ele resolveu enviar uma delegação a Constantinopla em 524 para negociar a revogação do decreto. Dela participaram legados romanos e alguns bispos, mas João I foi obrigado pelo imperador a liderar o grupo. Pretendia assim constranger Justiniano a ceder a uma intervenção do próprio Papa Católico a seu favor, ao mesmo tempo que pressionava implicitamente João com represálias aos católicos romanos e ocidentais, e que não viajasse ou obtivesse a revogação que desejava. Ao conceder liberdade de culto aos católicos, Teodorico impunha pesadas taxas ao clero. Ele retirara muitas das suas imunidades. João entendeu que era preciso usar de diplomacia e sabedoria para evitar perseguições ainda maiores à igreja, e se dispôs a partir, sendo depois Pedro I Papa a sair de Roma. Justiniano, entendendo a honra de receber o vigário de Cristo na terra, se empenhou em recebê-lo da melhor forma possível, pedindo inclusive que João o coroasse como imperador católico. Porém, discordou do Papa, que lhe sugeriu acatar o pedido de Teodorico, com base em que, mesmo reavendo aquelas igrejas no Ocidente, isso de nada adiantaria, uma vez que naqueles locais os arianos dominavam e não as frequentavam, e o decreto de Justiniano, embora bem intencionado, não surtiria efeito, porque na prática se tratava de manter apenas uma aparência de poder. Correto seria um plano de evangelização bem elaborado, que primeiramente levasse a conversões. Justiniano cedeu parcialmente com certas concessões aos arianos, mas não o necessário para acalmar Teodorico. De volta com essas notícias, João foi vítima da raiva do imperador, insatisfeito com as negociações e o culpando por não conseguir o que queria. João foi muito maltratado e encarcerado em Ravenna, sofrendo de fome e sede e falecendo não longo tempo depois, no dia 18 de maio de 526. A sua morte foi considerada um martírio. Oremos. Senhor Deus, que com sabedoria ordenais os vossos servos, de modo a que alcancem a verdadeira felicidade, concedei-nos por intercessão de São João I a prisão ao vosso amor, a fome dos vossos mandamentos e a sede dos vossos sacramentos, para que, as desejando com sinceridade de coração, possamos ser saciados. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado e até amanhã.